Bem-vindo ao Maná Day. Em João 1, o convite de Cristo aos primeiros discípulos nos revela como a fé nasce, não de argumento, mas do encontro pessoal com Ele. Vinde e vede conosco. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 37 a 39. Os 2 discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Eles lhe responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, pois era cerca da hora 10ª. Vimos o Verbo eterno, o Verbo feito carne, o exegeta do Pai, e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, chegamos a um momento em que tudo isso se torna íntimo, quando os primeiros homens deixam tudo para seguir esse Cordeiro. O Espírito que permaneceu. Antes que alguém seguisse a Jesus, João Batista conta o que viu. Viu o Espírito que descia do céu como pomba e permaneceu sobre ele. E essa palavra, permaneceu, é fundamental. Não uma unção temporal que vai e vem como com os juízes do Antigo Testamento ou como com Saul, de quem o Espírito se afastou. Não, o Espírito veio e ficou. E Deus lhe havia dito de antemão: aquele sobre quem vires descer o Espírito e que permanece sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João, capítulo 1, verso 33. O sinal de que Jesus era o Messias não era apenas que o Espírito descesse sobre ele, mas que permanecesse. E aquele que recebe o Espírito de maneira permanente é também aquele que o dá. O Cordeiro sacrificado é o mesmo que batiza com o Espírito. Aquele que morre por nós é o mesmo que nos vivifica, apontando para o Cordeiro, e é a partir dessa certeza, o Espírito confirmando quem é Jesus, que no dia seguinte João vê novamente a Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E 2 de seus discípulos o ouvem e deixam João para seguir a Jesus. Pensemos nisso. João os havia formado, os havia batizado, haviam caminhado com ele no deserto, e quando aponta para o Cordeiro, os deixa ir, porque é isso que as vozes fiéis fazem, apontam e soltam. E Jesus lhes faz uma pergunta preciosa: Que buscais? Eles respondem: Mestre, onde moras? E ele não lhes dá um endereço, dá-lhes um convite: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Não sabemos o que aconteceu naquelas horas, mas sabemos o que produziu, porque cada um que encontra o Cordeiro não consegue ficar calado. André busca Simão. Achamos o Messias. Filipe busca Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu. O testemunho se multiplica não por obrigação, mas por transbordamento. E repare que Filipe diz a Natanael exatamente o que Moisés escreveu na lei e o que os profetas anunciaram. Esse fio que percorre toda a Escritura e que agora tem nome e rosto. Vinde e vede. E esse convite continua lá aberto. O mesmo Cordeiro que abriu sua porta para aqueles 2 discípulos a abre hoje para nós. Cada vez que abrimos a Escritura, ele nos diz o mesmo: vinde e vede. Cada vez que nos aproximamos em oração, o convite se repete. Não é um convite para entender tudo, é um convite para estar com ele. Porque o que transformou aqueles discípulos não foi uma lição, foi um dia inteiro em sua presença. E o que nos transforma é o mesmo, não apenas saber do Cordeiro, mas habitar com ele. Como diz João mais adiante, sobre o propósito de todo do seu evangelho, estas coisas foram escritas para que creiamos e, crendo, tenhamos vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. A meta não é informação, é vida. Agora que recebemos a palavra de Deus, vamos responder, trazendo nosso coração diante dele em oração. Senhor Jesus, obrigado por esse convite que continua válido para nós hoje. Vinde e vede, que não nos conformemos em saber de ti, mas que permaneçamos contigo, e que aquilo que virmos em tua presença nos transborde, como André e a Filipe,
para anunciar tuas virtudes a outros. Amém. Obrigado por passar estes minutos na palavra conosco. Se o devocional de hoje te encorajou, a aplicação Manadei tem o devocional completo em texto e áudio, totalmente gratuito, contigo sempre que precisares. Um gosto e subscrever ajudam outros a encontrar este canal. Até amanhã!